Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro domingo do Tempo Comum, 22 de janeiro de 2023. Hoje a igreja celebra o fundador dos Palotinos, São Vicente Pallotti. Depois vamos conhecer um pouquinho da sua história. E com relação ao evangelho de hoje, Jesus foi morar em Cafarnaum. Esta cidade hoje em dia está em ruínas e fica bem às margens do lago. E foi justamente andando por ali que ele chamou alguns de seus apóstolos de maneira bem direta: segue-me. E hoje é o mesmo Jesus que passa beirando os lagos da nossa existência e nos convida a segui-lo. Assim, a queima-roupa, segue-me. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Amém. Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus vê a transferência de Jesus, que se muda de Nazaré para Cafarnaum, como um cumprimento do capítulo 8 de Isaías, e, portanto, a vontade de Deus se realizando. Isaías havia anunciado a transição de um tempo de opressão para um tempo de salvação. O tempo de infortúnio provavelmente lembra a conquista dos territórios do norte, habitados por tribos do povo de Israel pelo rei assírio, como está narrado lá em 2 Reis, capítulo 15. Isso aconteceu em 734 a.C. Esta invasão levou a um notável derretimento da população judaica com relação aos pagãos. Por essa razão, o território foi chamado de Província dos Pagãos, Galil Agorim, do qual deriva o nome de Galileia. Tanto em Mateus 4 como no capítulo 12, a salvação dos pagãos é apresentada como uma citação de Isaías, porque a salvação universal é o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento. A luz é um símbolo da presença de Deus que salva, derrota a escuridão da perdição e da morte. O versículo 17 é um breve resumo da proclamação do reino dos céus. Nenhuma indicação precisa é dada sobre o local ou sobre os ouvintes, e isso de propósito,
para indicar que este anúncio é dirigido a todos os homens de todos os tempos e lugares. De agora em diante, a proclamação do reino dos céus nunca mais cessará. Continuará na pregação dos discípulos que são enviados para espalhar o evangelho do reino por todo o mundo, Mateus 24, 26, e a partir de agora é tempo de decisão e conversão para todos. A conversão é o ponto de partida da vida cristã. As histórias de vocação devem ser lidas como exemplos do que a conversão pode exigir do homem. A conversão ao reino dos céus se realiza no seguimento de Jesus e na entrada na comunidade dos discípulos que se reúnem à sua volta. A multidão que segue a Jesus forma o público do Sermão da Montanha, que segue no capítulo 5 e 7. Mateus nos apresenta Jesus como o primeiro missionário e o exemplo de todos os futuros missionários. Nele, palavra e ação acontecem juntas. O seu anúncio diz respeito sempre ao reino dos céus, ao que Deus fez e fará pela salvação dos homens. A intensa atividade realizada por Jesus na Galileia alcança um tríplice resultado. Sua fama se espalha, as pessoas trazem seus enfermos para serem curados e grandes multidões se aglomeram. Toda a miséria do seu povo está diante dele, e ele oferece sua salvação a todos os necessitados. A proclamação do Evangelho do Reino dos Céus é sobretudo em favor dos pequenos e dos sofredores. Jesus está totalmente empenhado em libertar o homem de todas as suas misérias. Absolutamente todas. São Vicente Pallotti. Nascido em Roma em 1795, Vicente foi o terceiro de 10 filhos. Desde muito cedo demonstrava grande piedade e particular sensibilidade para com os pobres. Mesmo no inverno, era frequente voltar a casa sem os sapatos ou o casaco que dera aos desvalidos de rua. Sua vocação sacerdotal foi muito natural e se ordenou em 1818, doutorando-se depois em filosofia e teologia. Ocupou cargos de importância na hierarquia e instituições da Diocese de Roma. Seu carisma especial foi a defesa, apoio e desenvolvimento do apostolado dos leigos. Na época entendia-se que o apostolado fosse dever e direito do clero, e só a hierarquia podia delegar aos leigos a permissão de fazer este serviço. Vicente antecipou a visão do Concílio Vaticano II, que aconteceu nos anos de 1960, da participação efetiva de todo batizado na missão evangelizadora da Igreja, no caso dos leigos, de acordo com seus deveres de Estado e capacidade pessoal. Para efetivar este conceito, fundou a obra do apostolado católico, que incluía leigos, religiosos e padres, de modo a que todos pudessem difundir a mensagem de Cristo por todos os meios possíveis. Como centro e força motriz deste movimento, fundou 2 congregações, masculina e feminina, os padres pallotinos e as irmãs pallotinas. Estas fundações preparavam os leigos nas suas atividades e associações caritativas e evangelizadoras. Por esta obra, o Papa Pio XI o declarou precursor da ação católica. Morreu no dia 22 de janeiro de 1850, com 55 anos, em Roma. Ó Deus, que és caminho, verdade e vida em Cristo Jesus, dai-nos por intercessão e exemplo de São Vicente Pallotti a necessária formação para o apostolado que conduz à salvação e não à confusão. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, e pela Virgem Maria, vossa fidelíssima Mãe. Amém. Por intercessão de São Vicente Pallotti, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo para você um domingo abençoado e que seja na companhia das pessoas importantes da sua vida. Até logo!